Ok, pessoal. Então, vamos hoje dar início, né, à nossa jornada na programação orientada a objetos, ok? Então, como eu falei na aula passada, eu vou conduzir a disciplina de uma maneira, né, mais voltada para a prática. Não quer dizer que a gente não vá ver teoria, não. A gente vai ver teoria, mas sempre o fio condutor vai ser a prática. A gente vai fazendo, e aí a teoria vai surgindo e eu vou apresentando a vocês, ok? Antes de começar, queria saber quem está vindo hoje pela primeira vez, só para dar aqui alguns direcionamentos. Acredito que, pelo que eu vi aqui, os nomes todos vieram na segunda-feira, ou na terça-feira. Beleza, mas caso alguém esteja vindo hoje pela primeira vez, me avisa para poder fazer o cadastro lá da ferramenta que a gente vai usar. Bom, então vamos lá. Na aula passada eu mostrei para vocês, falei um pouco do que a gente vai precisar para poder conduzir aqui a disciplina, e uma delas era uma ferramenta para desenvolvimento, né, chamada uh, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ou IDE em inglês, tá? E aí eu sugeri a vocês 3 ferramentas, pedi para que vocês analisassem, escolhessem aí a mais adequada para vocês, questão de máquina, questão de cor mesmo, cor ambiente, né, etc e tal, preferência, e pedi para que vocês instalassem. Então eu espero que todos vocês tenham instalado a ferramenta, tá? Tenha se ambientado um pouco, visto mais ou menos como é que é a disposição, né, das opções. E aí hoje a gente vai começar a trabalhar com a IDE, tá certo? Então eu espero que vocês estejam no computador de vocês aí, ou na Unifor, ou em casa, ou em algum local, estejam no computador com a IDE aberta para ir acompanhando o que eu estou fazendo, tá bom? Caso eu faça numa velocidade muito rápida, caso vocês não consigam acompanhar, a aula está sendo gravada, e aí é só assistir novamente, revisar a aula mais tarde e continuar as atividades, tá certo? Eu acho que eu ainda não passei para vocês o link das aulas gravadas, mas eu passo hoje, que realmente estava tendo algumas questões aí de onde ia ser hospedado, como é que ia ser, então eu ainda não tinha decidido isso. Mas então hoje eu já passo para vocês esse link, tá? Bom, então vamos lá. Então a ferramenta que eu vou usar aqui na nossa aula vai ser o IntelliJ, tá certo? Essa é a ferramenta que a gente vai trabalhar aqui, que eu vou usar na aula de hoje. Isso não quer dizer que as outras ferramentas não são boas, não. Todas são boas ferramentas, tá certo? Mas aí por uma questão de sugestão dos meus alunos, né, de semestres anteriores, eu estou usando o IntelliJ. Eventualmente eu vou abrir aqui o Eclipse, né, para mostrar como é que a mesma coisa é feita no Eclipse, tá bom? Ok, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a nossa disciplina aprendendo a programar em Java, tá certo? Então o desafio da gente é, em uma semana, eu quero todo mundo já programando em Java, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou usar uma metodologia que eu já venho usando há algum tempo que está funcionando, que é a partir de programas feitos em JavaScript, a gente vai desenvolver o programa semelhante em Java, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu passei para vocês, na aula passada, a leitura do livro azul, né? Esse livro azul aqui que acredito que vocês já conheçam, que é usado geralmente na disciplina de raciocínio lógico e algoritmo. Pedi para que vocês lessem o capítulo 1, tá certo?
Capítulo 1, com exceção das duas seções aqui de Pascal e C. Tá? Então, capítulo 1, pedi para que vocês lessem. Muitos conceitos vão aparecer aqui, e esses conceitos estão no capítulo 1. Tá bom? Antes de começar, quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que leu aqui nesse capítulo 1. Alguma curiosidade, alguma coisa que não ficou clara. Tá? Alguém teria alguma... Tudo certo? Joia. Tudo certo. Então pronto, beleza. Então agora vamos botar o cinto de segurança e pisar fundo. Seguinte, pessoal, como é que vocês vão fazer? A gente vai precisar, quando for trabalhar aqui com os programas, criar um projeto, tá? A gente vai precisar criar um projeto aqui no IntelliJ. Então você vai criar aqui o projeto. A ideia do projeto também existe nas outras IDEs. Todas as IDEs trabalham assim. E o que é um projeto? É um local na tua máquina onde vão ficar os arquivos com os quais você vai trabalhar. Então você vai criar o projeto, né? Create New Project. Você vai clicar aqui. Aqui do lado esquerdo você vai deixar do jeito que está, ó, Java. É um projeto em Java que você vai usar. Clica aqui no Next. Deixa aqui do jeito que está, não mexe em nada, Next. Aí aqui você vai colocar, né, o nome do teu projeto, ok? Então vou chamar aqui de meu primeiro projeto. Com licença, Tá? Gilson. Só dar um adendo rápido aí, que é porque Ah, o senhor já tinha o Java instalado, aí o IntelliJ só detectou, mas para quem não tem Java instalado no computador, ele vai ficar pedindo um SDK, ele vai dizer que não tem nenhum SDK instalado na sua máquina. Você pode colocar para ele baixar pelo próprio IntelliJ. Bota para baixar o SDK da Oracle OpenJDK, versão 16. Funcionou SDK aqui para mim. ou JDK? Não, é É o porque JDK que ele... do SDK, é porque ele fica, o programa em si ele pede um SDK, mas o nome que ele, do programa que ele oferece da Oracle para baixar tem JDK. Tá, Não sei por que a diferença, mas funcionou aqui para mim. tá. Eu não sei se isso aconteceu para todo mundo, porque geralmente é o Gabriel, né, que está falando? Geralmente, Gabriel, o que que acontece? Pelo menos comigo, quando eu instalei aqui, eu apenas baixei e instalei. E aí ele já automaticamente colocou o JDK. Então, dependendo das configurações lá que você escolhe, talvez eles tenham mudado isso no site lá do IntelliJ. Mas É, você escolhe a versão, ele já baixa o pacote completo. Ele nem... E aí, quando você baixa esse pacote com o JDK, você não precisa nem mais informar nada. Ele já deixa tudo instalado para você. pois é. Eu Né? imagino que isso seja por causa que o meu é versão open source, né? Então ele não viria com software de terceiro que não seja open source já instalado junto. Você teria que baixar separadamente. Faz É, sentido, né? Para um programa open source. faz sentido. Então, acho que se você tiver o Ultimate, você não vai precisar baixar no SDK nem nada. Faz sentido isso daí. Apesar de que a minha versão aqui é a open source. Eu uso exatamente a versão que vocês usam, né? Para não ter grandes diferenças. Mas é o que eu disse, né? Pode ser que eles tenham modificado a maneira aí da instalação. Porque quando eu instalei na época não tinha isso daí. Ele já baixou para mim junto com o JDK. Professor, Opa, pode falar. É a quando eu Beatriz, crio. né? Não, Yasmin. Yasmin. Oi, Yasmin. Quando eu crio o projeto, o senhor disse que é só para apertar Next, né? Então eu não seleciono aqui, quando ele diz bibliotecas adicionais, Kotlin barra JVM, eu não seleciono essa, né? Não, você pode já daqui já passa para o Next. Certo, tem isso aí, Groove e Kotlin barra JVM, aí eu não seleciono, Isso. né? Ok. Não seleciona. Isso daqui vocês vão usar quando estiver trabalhando, por exemplo, com desenvolvimento mobile, né? Para aplicativo móvel. Aí você pode usar aqui o Kotlin ou Groove, alguma outra coisa. Mas pode deixar do jeito que está. Aí passa aqui já direto para Next, depois Next, até chegar aqui no nome do projeto. Ok?
Aí você vai colocar o nome do teu projeto. Observem que ele vai dar aqui a localização na tua máquina, né? Onde vai ficar o projeto, né? Que você vai criar. Eu vou usar aqui, né? PO, que é o nome da disciplina. Vou deixar aqui assim só para... E aí você clica no Finish. Quando você clicar no Finish, ele vai criar o projeto. Oi? Pode falar. Alguém chamou? Foi a Beatriz, professor. Mas eu não sei o que aconteceu com o mic dela. Ok. Pronto, está me ouvindo? Tô. Pode só voltar a parte do Java, na hora da escolha, eu estou no Eclipse. Eu escolhi aqui JavaScript, é isso? Pronto, você está no Eclipse? Ótimo. Vou fazer agora isso no Eclipse. Tá? Bem lembrado. Deixa eu só abrir aqui o Eclipse. Vou abrir e depois eu fecho, senão a máquina... Enquanto ele abre aqui o Eclipse, uma pergunta. Alguém teve esse problema aí que o Gabriel relatou? Dele pedir para selecionar o SDK? Sim, Certo. sim, professor. Ah, então Eu, beleza. eu mesmo instalei. Ele disse lá para fazer, eu fiz. Pronto, então beleza. Então ótimo. Então, ok. É porque é como ele está fazendo agora. Ele pede o SDK e baixa. Perfeito. Ok, Yasmin. Então pronto. Então, o importante é que funcionou. Ele já baixou o JDK aí para você. E instalou, tá? O SDK significa Software Development Kit, né? O kit de desenvolvimento de software do Java. Aí o que que é isso? É uma série de arquivos, compilador que ele baixa na máquina, né? Que é chamado aqui de JDK. É o Java Development Kit. Aí ele instala, né? A versão 16, isso aqui, esse 16 é da versão dele. Ele baixa a versão 16 e aí pronto. E aí a ideia já vai ficar funcionando aí com o compilador. Beleza. Breno, como faz o quê? Não entendi aí a pergunta. Não, eu consegui, era só o SDK, que eu não estava sabendo qual versão baixar, mas eu consegui já. Obrigado. Ah, beleza então. Valeu. Ok, então vamos lá, Beatriz, né? Vamos ver aqui no Eclipse como é que ficaria. Como é que eu crio esse projeto no Eclipse? Deixa eu fechar aqui esse projeto. Caramba, Pessoal, só um pouquinho aí de paciência, porque eu estou com o IntelliJ, Eclipse e Google Meet aqui aberto, realmente. Você pode ensinar como colocar o tema Posso. Do Eclipse? do IntelliJ? Posso sim. Vou dizer onde é que bota. Aí vocês... É. Então vamos lá. Está aqui no Eclipse. Como é que vai ser criado aqui o projeto, tá? File, New, tá? Java Project. Então, quem está usando Eclipse, vem aqui nessa opção, tá? Projeto Java. Aí aqui nessa tela,
você vai colocar o nome do projeto. Por exemplo, PO. Next, aqui embaixo. Na próxima tela, você pode deixar do jeito que está, não precisa mexer em nada. E aí clica no Finish. E aí, quando você clicar, ele vai abrir aqui o projeto, tá? Com o nome que você deu. Aí o que é que você vai fazer agora? Tá? Criou o projeto, né? O projeto está criado, tanto no Eclipse aqui, quanto no IntelliJ, tá? Então, até aqui, todo mundo está com o projeto criado? Eu estou. Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vai criar o nosso primeiro arquivo. Eu vou criar no IntelliJ e depois no Eclipse, tá? Bom, alguém está usando NetBeans? Não, né? Não, né? Pelo que eu estou vendo, beleza. Senão não conseguiria nem abrir aqui o NetBeans. Então, você vai clicar aqui com o botão direito em cima dessa pasta aqui, ó, SRC. O que é o SRC? É o Source Code, né? Código fonte. Então, você vai clicar com o botão direito em cima aqui de SRC. E vai abrir um menu, você vai escolher New, e dentro de New, Java Class. Então, a gente vai criar uma classe Java. Aí você vai colocar um nome, tá certo, dessa classe. Eu vou chamar aqui de teste. Pode chamar de teste, então exemplo, vou chamar de exemplo. Exemplo. E aí você deixa aqui como class, tá? Dentro dessas opções você não mexe, deixa class, digita exemplo, tecla Enter. O que é que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo chamado exemplo.class.java. Desculpa. Vai criar um arquivo chamado exemplo.java. O arquivo vai estar dentro aqui dessa pasta chamada SRC. Tá? Ele já cria aqui, né, com uma template, que eu vou já falar. Com licença, professor. E Ok. se você não tem essa pasta? Porque eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, eu criei o projeto, mas na parte do projeto só tá falando que eu tenho essa parte de External Libraries e Scratches and Console, mas não mostra a pasta com o nome que eu dei com esses arquivozinhos. Ele não está mostrando essa pasta aqui, ó, que você criou? Exato, não tá mostrando essa pasta. Estranho. É a Vitória, né? É. Estranho, Vitória. Qual foi o nome que você deu para o teu projeto? Eu dei aulas PO. Tipo, tudo junto. Entendi. E aí ele não apareceu aqui, aulas PO, foi isso? Exato, não apareceu. Eu sugiro então você fazer novamente. Aqui. Tenta de novo aí, File, New Project, e aí vê se funciona, tá bom? Obrigada. Nada. Bom, como é que seria no Eclipse? No Eclipse é do mesmo jeito. Botão direito aqui, ó, no SRC, Source, New, e aí agora você vai escolher Class. Bem aqui a opção Class. Você vai criar uma classe Java. Vai dar o nome para ela, certo? Vai dar o nome para ela. Aí aqui, no Eclipse, tem uma opção, essa opção aqui de Public Static Void Main. Você pode marcar ela logo. Eu sugiro marcar. Por quê? Porque ela já vai criar a template completa lá para você. Mas se você não marcar, não tem problema. Tá certo? Eu vou deixar desmarcado por enquanto, mas futuramente você vai ver que é uma boa ideia marcar, tá? Porque ela vai poupar aí um certo tempo. Então eu vou deixar desmarcado para ficar igual ao IntelliJ. Então eu vou clicar aqui no Finish.
Pronto, ele criou a mesma coisa. Criou um arquivo chamado exemplo.java, criou aqui uma public class chamada exemplo e está no ponto da gente começar a digitar. Ok? Então, nesse momento, eu quero que todo mundo chegue até aqui. Quem não chegou, me avisa para a gente prosseguir. Diga lá, Murilo. Fala, professor. Não, eu só queria lembrar mesmo que a Unifor disponibiliza as ferramentas do IntelliJ todas pagas. Ontem eu peguei todos os aplicativos que eles oferecem, tipo o PyCharm para quem mexe com Python, WebStorm para quem mexe com JavaScript, que é a ideia especializada para isso, e é muito legal. Fui dar uma olhada ontem. É só para... Isso. Pronto, como é que a gente pega? Quando Beleza. você for fazer... Posso explicar aqui, rapidinho? Pode, por favor, cara. Bem lembrado isso daí. É muito importante. Sempre quando você for lá no site da JetBrains, que é a organização que é dono de todos esses aplicativos, você se inscreve lá, faz sua conta, e quando você terminar de fazer sua conta, vai dizer que se você for um estudante universitário, você tem acesso a todas as plataformas. Lá você pede para verificar, né? Aí, obviamente, você vai se inscrever com a conta da Unifor, né? Com o e-mail da Unifor. E aí, depois, você... É um processo de 5 minutos. E aí, eles já liberaram tudo para mim, eu estou usando tudo já também. Isso. Pronto. Perfeito, cara. Bem lembrado, valeu aí a dica, Murilo. É importante só lembrar isso, que você tem que usar o e-mail da Unifor, né? Porque ele vai validar a tua matrícula usando o e-mail. Aí ele libera tudo lá para você. Ok, então vamos lá. Valeu aí, Murilo. Obrigado aí pela dica aí para o pessoal. Ok, então todo mundo conseguiu chegar aí? Victoria, deu certo? Desculpa, professor, não tá dando certo aqui, então talvez eu acabe revendo de novo, tentando fazer mais tarde por outro computador. E eu vou só acompanhando na aula. Você quer projetar a tua tela para eu ver o que é que está acontecendo? Sinceramente, não, porque eu fico nervosa. Não, né? Tá. Tranquilo, Vitória. Numa boa. Aí depois você pode revisar, né? Rever a aula e fazer com calma. Sim, Mas sim. o processo é exatamente esse. Ou até tá mesmo testar o Eclipse. Pronto. Tranquilo. Então vamos lá. Só uma dúvida. O C do teu nome é mudo? Que eu lembro que na aula passada você deixou claro Victoria. Você falou bem pronunciado. Então, professor, tanto faz. Tem gente que me chama de Victoria, tem gente que me chama de Vitória e tem gente que me chama de Vic. Acho que eu só ligava muito quando eu era pequena, que eu saía me apresentando assim. Meu nome é Victoria com C. Então, você que escolhe. Tá certo. Tá joia. É o hábito, né, que ficou da infância. Sim. Tranquilo. Beleza, então. Então vamos lá. Posso sim, Juan. Vamos lá. Vou fazer de novo aqui mais uma vez. Tá? Vou apagar aqui o arquivo. Vou fazer aqui mais uma vez. Do zero. A criação do arquivo ou do projeto, Juan? Ok. Então vamos lá. Vou apagar aqui o projeto. Vou apagar aqui este projeto. Ok. Então vamos lá. Vou de novo aqui do zero. Vou até mudar o nome do projeto. Vou botar o código da disciplina, código da turma. Então, create new project. Vou começar pelo IntelliJ.
Primeira tela, nem precisa mexer nada, tá? Vai direto Next. Se a gente observar aqui do lado, já vai estar selecionado Java. Segunda tela, deixa como tá, também, Next. Na terceira tela aparece o nome do projeto. Aí você bota o nome do projeto. Vou botar agora aqui o código da turma, 16412. Ok? Finish. Pronto. Aí aparece aqui, ó. O projeto vai aparecer. Você clica aqui do lado esquerdo, bem aqui, vai aparecer a setinha, ó. Clica na setinha para ele expandir, para ele abrir. Aí aqui tem uma pasta Source, SRC. Clica na pasta Source com o botão direito. Aparece o menu. Seleciona New Java Class. Digita o nome da classe Java, exemplo. Né? Deixa aqui embaixo como está, selecionado no Class. Digitou o nome da classe, tecla Enter. E aí ele vai criar aqui o arquivo chamado exemplo.java. Ok? Oi, pode falar. Só dá certo fazendo isso pelo mouse, não tem como eu digitar só o public class ali e pronto, não? Tem. Eu estou fazendo aqui a forma mais básica, tá, Davi? Bem passo a passo, para quem realmente está começando agora. Mas depois você pode já pegar um arquivo do zero e escrever tudo aquilo lá. Beleza? Diga aí, Samuel. Professor, o senhor poderia, quando terminar de explicar como abrir e tal, poderia explicar qual a razão de a gente criar uma classe, o que significaria essa classe para o Java? Por que a gente tem que fazer esse processo? Pronto. É por aí. Vou explicar. É uma boa pergunta, Samuel. Eu vou explicar, tá? Mas vai ser importante eu ressaltar aqui um negócio, tá? O que a gente vai fazer hoje e na próxima semana é o quê? A gente vai focar na aprendizagem da linguagem Java, tá certo? Então, a linguagem Java, ela é uma linguagem que é 100% orientada a objeto. Então, eu vou primeiro falar de programação Java sem falar de orientação a objeto. Depois, quando vocês estiverem programando em Java, eu vou explicar o que é orientação ao objeto e tudo mais, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vai ter muita coisa que eu vou mostrar para vocês e não vou dizer, ou pelo menos eu não vou aprofundar a razão pela qual aquilo existe. Por que é assim? Então, vai ser meio como, para quem assistiu, conhece o filme, o Karate Kid, né? O senhor Miyagi ensinando para o Daniel San. Então, vou botar vocês para lixar o chão, pintar parede, pintar cerca, né? Encerar o carro. Então vocês vão achar um negócio meio que sem sentido, mas lá na frente tudo vai se conectar e vai fazer sentido, tá certo? E aí você vai dizer, eu sei agora programar orientação a objeto, programar em Java. Então vai ser durante muito tempo, na disciplina, vai acontecer isso, tá? Meio que até como você assistindo uma série. Primeiro capítulo primeiro episódio é aquele volume de informação que não faz sentido, né? E aí você fica com a cabeça para explodir. E aí você começa a assistir a série e as coisas começam a se encaixar. Quando termina lá no 10º episódio, agora tudo faz sentido e você, né, descobre. Então vai funcionar assim, né? Nessa disciplina como eu vou fazer com vocês, tá bom? Eu vou explicar o que é isso, mas ainda vocês não vão ficar convencidos. Vocês só vão começar a entender lá para metade da disciplina, lá para o final da disciplina. Né? Lá no final, sem exagero nenhum, faltando assim 3 semanas para terminar a disciplina, vocês vão dizer, agora sim eu estou entendendo por que é assim. Agora está fazendo sentido. Então, vocês vão ter aí um pouquinho de paciência para as coisas se encaixarem. Beleza?
Ok. Ou, né, Davi? Ou, na versão mais recente do Karate Kid aí, de 2010, o bota casaco, tira casaco, né? O Senhor Han com o Dre. É a mesma coisa. Não faz sentido, mas depois vocês vão ver que vai fazer sentido. Isso, eu falei, o Sr. Miyagi é da versão original dos anos 80, né? Que é o, para quem também assiste aí, acompanha, Cobra Kai é a continuação. Beleza. É isso aí, Pedro. O medo faz parte, tá? Todo mundo tem, mas o importante é a coragem aí para enfrentar o medo. Mas relaxem, tá? Que vai dar certo. Confiem que funciona, tá certo? Então vamos lá. Então vai acontecer isso aqui, vai aparecer esse Public Class Example. Isso aqui é só a primeira coisa que vai aparecer, que vocês vão ficar na dúvida. O que é isso? O que é aquilo? Eu vou explicar, já eu explico, mas vocês não vão engolir isso, vocês não vão aceitar, vocês vão apenas engolir e vão esperar um pouquinho. Ok, no Eclipse, para fechar aqui, né? File, New, Java Project, nome do projeto. Vou botar aqui o mesmo que eu botei lá, código da turma. Clica no Next. Próxima tela, deixa como tá, então Finish. Criou já aqui o projeto. Do mesmo jeito aqui, ó, vou selecionar aqui no esquerdo, ele vai abrir aqui os arquivos do projeto, vai ter uma pasta chamada SRC, eu vou clicar com o botão direito, abre o menu, New Java Class, aqui ó, New Class. Vou criar uma classe. Vou botar o nome da classe, exemplo. E aí você clica no Finish, tá bom? Futuramente, quando você já tiver mais ambientado, você pode clicar aqui nessa opção, ok? Public Static Void Main. Mas eu vou deixar assim para ficar igual o IntelliJ. Então, botei o nome da classe, Finish. Pronto. Então, do mesmo jeito, a gente tem aqui Public Class Example. Ok? Pronto. Então, eu espero que todo mundo tenha chegado até aqui nesse ponto. Tá certo? Quem não conseguiu ainda chegar aqui, aí eu vou pedir para que depois revise a aula, reassista, tá bom? Faça com calma e se tiver dúvida, manda um torpedo para mim, um e-mail, alguma coisa assim, ou procura o monitor, a monitoria de PO, que depois eu vou passar o contato do monitor, tá bom? Bom, então vamos lá. Então vamos agora passar para a segunda marcha. Eu vou agora fechar o Eclipse, tá bom? Tudo que eu vou fazer, ou quase tudo que eu vou fazer lá no IntelliJ, vai funcionar da mesma maneira no Eclipse, tá bom? Então, eu vou fechar o Eclipse aqui para minha máquina respirar um pouco. Se precisar, eu vou abrir ele novamente. Ah, antes que eu esqueça, alguém tinha pedido aí como é que customiza, né, o ambiente. Então, você vem aqui em New, Appearance, não, New Preference, beleza. Então você vem aqui, não. Eu tinha usado a ferramenta de pesquisar, aí eu coloquei tema lá e já foi. Esse meu já está modificado aqui. Ele já está modificado, mas tudo bem. Professor? Ele já colocou aqui. Se eu botar para restaurar, ele vai tirar o Dev Style do meu. Mas é lá em Preference mesmo, aí tem tema. Vai ter lá os temas. E aí você vai escolher aqui
tá? O tema que você quer escolher, que você quer usar. Talvez não apareça assim no de vocês, porque eu já instalei aqui um plugin. E aí aqui aparece no tema os vários temas que você pode utilizar, tá? Eu estou usando esse Drácula, que foi o plugin que eu instalei, tá? Para ficar exatamente com essas cores aqui. Aí você precisa, para ficar igual o meu, tem que instalar esse plugin, mas depois eu posso passar o link aí para vocês. Mas já tem aí algumas opções padrão aí de tema. Bem limitado, mas tem. Ok? Sim, alguém chamou aí? Fui eu, professor. É mais uma dúvida técnica agora. Uhum. Eu baixei o IntelliJ, só que ele não está respondendo muito bem no quesito performance. Você acha que é melhor migrar para o Eclipse por questão de performance ou tudo bem, só enquanto tem as aulas aqui e tal? Cara, tudo bem. Tudo vai depender. Deixa eu ver aqui quem está falando que eu não reconheci a voz. Fui eu aqui. É o Samuel. Samuel, tudo vai depender da tua paciência, tá? Por quê? Se você migrar para o Eclipse, vai dar de boa. Você consegue fazer a mesma coisa, tá? Você não vai sair perdendo, não. Agora, se você usar o IntelliJ, o IntelliJ tem algumas ferramentas interessantes, por exemplo, ele é integrado com o GitHub. Então, se você usa GitHub, você já pode mandar teu código todo já automaticamente para lá. E aí você fica com o teu código já na nuvem, lá compartilhado e tudo mais. Então, são alguns recursos que o IntelliJ tem que são interessantes, tá? Mas se você não for usar isso, não tem problema não. Você não vai sair perdendo, você pode usar o Eclipse numa boa, tá? Não tem problema não. Tudo vai ser uma questão de paciência, porque o IntelliJ, por experiência própria, ele consome muito e se você tiver muita coisa aberta, tua máquina para, né? Literalmente. Entendi. Então, basicamente, as diferenças são mais, digamos assim, em quesito de conectividade com outras plataformas, né? Como você mesmo citou, o GitHub. GitHub, exatamente. E algumas outras coisinhas de produtividade, né? Algumas, por exemplo, que eu vou mostrar aqui futuramente, eu vou dizer, ó, isso aqui tem no Eclipse, isso aqui não tem no IntelliJ. Eu vou ficar fazendo as comparações. Do mesmo jeito que o Eclipse tem coisa que o IntelliJ não tem. Então, só usando cada uma das duas para você ver realmente, mas em termos de perder alguma coisa, não. Você pode migrar numa boa. Tá? Entendi. Então, eu acho que eu irei migrar mesmo por questão de performance mesmo, porque tá meio que travando aqui. Quando eu dou, sei lá, um Enter, ele demora, sei lá, 1 segundo para responder, por exemplo. Exato, cara, é um negócio que... E aí, quando o teu antivírus, aí isso aí é importante, tá, pessoal? Às vezes o antivírus começa a... Quando você vai compilar um projeto, vocês vão ver aqui comigo acontecer, demora 1 minuto às vezes, tá? E no Eclipse ele demora segundos. Então, eu acho que talvez seja bom então você migrar já isso daí, tá bom? Agora, o Meet, ele ocupa muito espaço, tá, de memória. Então, quando você fecha o Meet, o IntelliJ roda mais rápido, tem isso daí. Então, eu vou te dar a seguinte sugestão, Samuel. Usa um pouco o IntelliJ, vê aí como é que se comporta, né? Quando você estiver fazendo os exercícios que eu vou passar, você não vai usar o Meet, então já vai liberar muita coisa aí da máquina. Usa ele. Caso você veja que dá para usar, continua. Se não der, você abaixa o Eclipse, usa o Eclipse, faz um teste com os dois e aí você escolhe. Eu acho que é melhor você usar os dois e escolher logo, tá? Entendi, beleza. Beleza? Ok, muito obrigado, pessoal. De nada, cara. Pega 1 GB e meio, exatamente, Davi. O negócio Beleza. Então vamos lá. Breno, o tema é lá em... Tem tema, você procura aqui em tema. Depois eu vou tirar uma aula, para a gente não perder essa aula de hoje com essas, né, configurações. Eu posso fazer isso daí depois com calma com vocês. Eu quero já começar hoje a codificar, tá bom? Professor, eu estava aqui no celular, mas agora estou no computador. Como que eu faço com esse problema de não ter SDK aqui no IntelliJ? Cara, você vai abrir o IntelliJ. Eu acho que ele vai pedir a opção aí para baixar o SDK.
Tá escrito download de JDK. Isso. Beleza? Ok. Então vamos lá, pessoal. Então, vou prosseguir aqui. Qualquer dúvida, revejam aí a aula gravada, tá bom? Aqui no YouTube, você. Vamos lá. Então, espero que vocês, né, já tenham chegado até aqui. Então, com essa Public Class exemplo. Então, vamos começar aqui a codificar. O que que acontece? Você vai usar alguns comandos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, todo programa Java, ele vai ter essa cara aqui, ó, public class. Opa. Voltou aí? Tá me ouvindo agora, Samuel? Beleza. Joia. Então vamos lá. Então todo programa Java vai ter essa cara aqui, public class e o nome da classe, tá certo? Eu vou usar aqui o livro azul para acompanhar, ok? Eu vou pegar aqui, ó, capítulo 3, estrutura sequencial. Eu vou usar essa seção aqui, ó, 3.4, estrutura sequencial em Java, tá certo? Vou começar por aqui. Vou lá na página 31. Então, todo programa Java, ele vai ter isso daqui, ó, essa cara aqui. Vai ter esse modelo, esse formato. Public class, o nome da classe. Caso você use alguma biblioteca, tá? O que é uma biblioteca? É um arquivo que tem algumas funções que já estão prontas, que já tem algum código que você vai reutilizar. Caso você vá utilizar algum pacote, né, alguma biblioteca, você vai usar esse comando aqui antes, import. Como não é o caso agora, a gente não vai usar isso aqui. Então, eu vou ter public class nome, aqui é o nome da nossa classe, é exemplo, e aí eu vou ter essa chave abrindo e a chave fechando, indicando o começo e o final do meu programa, né, do meu algoritmo. Tá bom? Ok. E aí, o que que acontece? No Java, tudo é classe. Tudo se chama classe, tá? Tudo é baseado em classe. O que que é uma classe? A classe a gente vai ver daqui a 2 semanas, mas ela é o molde, a forma para criar objetos. Vamos chamar assim, tá bom? Então, a classe é um componente que você usa para criar objetos. Então, tudo aqui a gente vai chamar de classe, por enquanto, tá bom? Então, a classe que a gente vai criar, nesse caso, se chama exemplo, ok? Essa classe é a classe principal do meu programa, tá? O meu programa que eu estou criando aqui se chama exemplo, tá certo? Bom, o que que tem dentro dessa minha classe? Ela vai ter dentro da classe várias funções, várias functions, ok? A principal é essa aqui que se chama main, tá? Então, todo programa em Java precisa ter essa função aqui, chamada main, escrita dessa maneira aqui, ó. Public, static, void, main, string, args, do jeito que está aqui, tá bom? Então, você vai colocar isso daqui
abre e fecha chave. E aí eu vou colocar dentro da main o código do meu programa. Tá certo? Professor, mas o que é Public Static Void? Calma, Daniel San. Apenas use isso daí, porque se eu for explicar agora, vocês não vão entender o que é isso. Porque vai precisar de alguns conceitos que a gente só vai ver daqui a alguns dias. Tá bom? Por enquanto, usa do jeito que está aqui. Ok? Professor, e tem que ser main o nome da classe, da função? Tem. Essa função, obrigatoriamente, tem que ser main. É a função principal. Main, em inglês, significa principal. Então, tem que estar exatamente assim. Ok? Por que tem que ser main? Porque quando você executar o teu programa, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar a função chamada main, para ele começar a fazer a execução dos comandos. Então, todo o código do teu programa vai ter que ficar aqui dentro dessa main, tá bom? Então, isso daqui meio que é um padrão. Todo programa Java vai estar desse jeito aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Professor, tranquilo não, mas eu vou aceitar. Eu vou engolir isso daí, goela abaixo. Tudo bem. Ok? Todos me ouvindo? Tranquilo? Aqui onde eu digitei, o ARGS, ele ficou meio que com um risquinho embaixo, como se estivesse errado. Tudo bem. Esse risco aí não está errado. Tá? Quando está errado, o risco é vermelho. Ok? Ah, tá. O meu ficou com um quadrado amarelo em volta da palavra. Beleza. Pode ficar tranquilo. Enquanto não aparecer nenhum X, nada vermelho, tá de boa. Deixa ele assim que a gente vai montando. Tá certo? Bom, ok. E o que é que eu vou botar aqui dentro? O que é que eu vou botar aqui dentro? Eu vou botar o código. Eu vou botar os comandos em Java. Eu vou botar o meu algoritmo. E aí agora a gente vai começar a programar. Uma pequena dica, tá certo? Pessoal que está usando o Eclipse, pena que eu já fechei. Mas o pessoal que está usando Eclipse, se você marcar aquela opção que eu mostrei lá, Public Static Void Main, ele já cria o código com isso daqui, ó. Tá? Se você que está usando Eclipse, vou abrir aqui de novo. Se você está usando Eclipse, você pode já digitar PSVM. Com licença, professor. Void Main. Pode falar. Eu acho que o microfone do senhor deu uma cortada muito grande agora. O senhor poderia repetir o que o senhor falou? Posso. Até onde vocês ouviram? É uns 5 segundos atrás. Beleza. Então vamos lá. Professor, cortou de novo. Tá? Não, é que eu fiz silêncio agora. Ah, tá. Achei que tinha cortado. Foi mal. Tá. Então vamos lá. No IntelliJ, né, como é que eu faço para colocar esse Public Static Void Main de uma maneira mais rápida, mais fácil? Tá? Eu posso digitar PSVM. Basta digitar PSVM, ele vai abrir um menuzinho aqui, ó, você aperta Enter. Aí ele já digita para você. Public Static Void Main. Ok? E aí você não precisa digitar tudo aquilo. Como é que a gente faria isso lá no Eclipse? Lá no Eclipse, você vai usar aquela opção quando está criando o arquivo. Agora ele está carregando aqui. Não tem problema, depois eu mostro lá. Que aí ele vai fazer essa mesma coisa. Então, quem está usando IntelliJ, PSVM é um atalho para criar isso daqui. Tá certo? Bom. Gilson. Oi, pode falar? Quando eu sou o PSVM, ele trocou o local dos colchetes. Isso.
Isso, não tem problema. Eu vou falar isso daqui, essa diferença do local dos colchetes, eu vou falar mais lá na frente, tá? É que o Java tem duas maneiras de declarar vetor, tá certo? Que é o que o Alejandro está falando aí, tá? Mas ele não está errado, né? Se você deixar assim, ó, com um colchete antes do args, né, depois do string, ele não vai aparecer o risquinho. Mas se você botar o colchete aqui, ele aparece o risco. Mas não está errado. São apenas duas maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Tá bom? Tá bom. Depois eu vou explicar isso aí lá na frente quando eu falar de vetor. Bom, aqui no IntelliJ, o que acontece? Eu vou apagar aqui esse arquivo e vou criar de novo, só para mostrar o atalho, tá bom? Vou criar aqui o arquivo exemplo, novamente. Botão direito, New, Class. Exemplo. Aí se eu marcar aqui, ó, Public Static Void Main, e clicar no Finish, ele já cria para mim aquela declaração. Então ele já vai deixar pronto para eu digitar o meu código. Ok? Com licença, professor. Você pode explicar de novo só a parte do PSVM, que eu estou tentando aqui e não entendi como é que usa. Você digita PSVM e ele substitui? Isso. Então aqui, ó, no Eclipse, tá? Ele já botou aqui o Public Static Void Main. Aí aqui é só eu digitar o que eu quero, tá bom? Bom, voltando lá para o IntelliJ. Agora sim eu fecho o Eclipse de vez e vou prosseguir só com o IntelliJ. Aqui, Gabriel, é o seguinte, ó. PSVM. Você aperta o Enter, que é para selecionar essa opção aqui que ele mostrou, ó. Essa opção. Aperta o Enter. É porque eu estava digitando PSVM tudo maiúsculo. Aí dá um código diferente. É diferente. Entendi, não é minúsculo, né? Que é de Public Static Void Main. Ok. Obrigado. Beleza? Professor. De nada. Ok. Pronto. Então aqui a gente já está no ponto de começar a programar em Java, tá bom? Pessoal, até aqui, conseguiram me acompanhar? Sim. Certo. Beleza. Ok, é isso aí, Alberto. Vamos pagar os pecados agora, né? Isso. Não, beleza, Alejandro. Tranquilo. Tranquilo. Então vamos lá. Agora sim, vamos começar. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Para ser mais rápido, para a gente acelerar aí o aprendizado do Java, a gente vai usar aqui alguns códigos que vocês fizeram lá no primeiro semestre, no semestre passado, tá? Os códigos lá de algoritmos fundamentais, né? Todos vocês aprenderam aqueles algoritmos fundamentais, né? Que tem os fundamentos, contagem, somatório, Fibonacci, fatorial, né? Troca de variáveis, conversão de binário para decimal para binário, conversão de string para numérico, todos aqueles algoritmos, os 9 algoritmos que a gente viu lá no semestre passado. Tá? Professor, eu não lembro mais de nenhum. Então você vai relembrar. Por quê? Porque aquilo é fundamento. Então você precisa dominar aquilo ali. Se não dominou aquilo naquela época, vai passar a dominar agora. Tá certo? O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar
o primeiro código, primeiro algoritmo fundamental que a gente viu no semestre passado. Vou pegar lá do GitHub. Professor, eu não tenho mais aqueles algoritmos fundamentais. Eu perdi. Não tem problema. Se você perdeu, se você não tem mais, você vai baixar ele lá do meu GitHub. Vou passar aí o link para vocês. Quem não tiver, baixa os arquivos aí e vai fazer exatamente o que eu vou fazer aqui. Ok? Vai fazer exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse primeiro aqui, troca de variáveis. Vou pegar aqui essa troca de variáveis. Vou pegar por aqui mesmo. Troca de variáveis. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse código aqui, vou copiar e vou colar esse código bem aqui, ó, dentro do main. Tá certo? Então, vou pegar aquele código JavaScript e vou jogar dentro aqui do main. E aí o que é que eu vou fazer agora? Primeiro, eu preciso dizer o seguinte. Existem algumas diferenças com relação a JavaScript e Java, tá? Vocês vão ver que eles possuem mais umas 90% de semelhança em termos de sintaxe, tá? Eu acho que chega até 90%. Por quê? Porque é o seguinte, existe uma linguagem chamada C, vocês já devem ter ouvido falar, tá? É uma linguagem muito conhecida, muito boa, por sinal, e ela, a sintaxe dessa linguagem originou várias linguagens. Então, por exemplo, C++, Java, JavaScript, C#, PHP, né? Só para deixar essas aqui. Todas essas linguagens, elas têm como língua-mãe o C. Ou seja, elas possuem algumas semelhanças entre elas. As semelhanças, pessoal, entre essas linguagens, basicamente, são as estruturas de sequência, condição e repetição. Aquelas estruturas que a gente aprendeu lá no semestre passado, elas vão se manter. Então, vocês vão ver que os comandos de repetição, comando de condição, né, a sequência, tudo é muito parecido. O que vai mudar é pouca coisa entre elas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código que está aqui em JavaScript e vou transformar para Java, fazendo as devidas adaptações. E vocês vão começar a ver que as semelhanças são muitas entre elas. Tá certo? Diga aí, Davi. Só por curiosidade, com quantas linguagens no final do curso? Quantas a gente vai ter aprendido já, mais ou menos? Cara, não sei. Tudo vai depender das disciplinas que vocês vão fazer e da linguagem que o professor da disciplina vai ensinar, né? Porque muitas disciplinas são opcionais. Então, por exemplo, quem for seguir na área de ciência de dados, Big Data, vai aprender, vai usar muito Python, né? Quem for seguir na área de
de hardware, né, de computação gráfica, vai trabalhar muito com C, com C++. Quem for muito para web, vai trabalhar com PHP, com Java, né? Então vai depender muito. E vai depender muito também do próprio aluno, né, querer aprender alguma linguagem que não é ensinada no curso. Então, o fundamento que foi ensinado lá em raciocínio lógico é a base que vocês têm para aprender qualquer linguagem de programação. E se vocês fizerem isso que eu estou fazendo com vocês, vocês podem aprender qualquer linguagem. Vocês vão, inclusive, aprender linguagem que nem existe ainda, porque a computação ela evolui muito rapidamente. Então, pode ser que, quando vocês estiverem se formando, apareça uma linguagem aí que ganhe força no mercado e vocês vão aprender essa linguagem daqui a 4 anos, né? Então, eu não sei te dizer, Davi. Eu, falando de mim, particularmente, quando eu me formei, eu aprendi 10 linguagens de programação. Eu tinha aprendido 10 linguagens, né? Então, tudo vai depender da trilha que vocês vão seguir aí no curso de vocês. Tá bom? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que ficou de vermelho é porque ele não reconheceu. Então, a IDE, ela já está mostrando aqui erros, né, que ele não consegue detectar. Ele está dizendo que não é linguagem Java. O primeiro problema que vai aparecer aqui é com relação à declaração de variáveis. Tá bom? O primeiro erro é com relação à declaração de variáveis. No JavaScript, a gente declarava variável com var, ou com let, né? No Java, você não declara com var. Você declara como? Você declara com comandos específicos do tipo de dado. Então, aqui no livro azul, né, você tem aqui em declaração de variáveis, vocês vão ver que float é a palavra usada para declarar um número de ponto flutuante. Double também é usado para número de ponto flutuante. Char é usado para caractere. String é usado para uma cadeia de caracteres, né? Para um texto. Então, o Java, ele possui vários tipos de variáveis e você tem que dizer já qual é o tipo de variável daquela que você vai usar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu quiser trabalhar com números inteiros, eu vou declarar o A e o B e o aux como int, como inteiro. Se eu quisesse declarar como ponto flutuante, como float, eu botaria float. Então, primeira grande diferença. O JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Você não precisa dizer qual o tipo de dado da variável. Você apenas declara. Durante a execução do programa, o JavaScript determina, ele reconhece o tipo de dado que você está atribuindo para a variável. O JavaScript não. Ele é uma linguagem fortemente tipada. Ou seja, eu tenho que dizer já qual é o tipo de dado que eu vou atribuir para a variável. Se eu declaro a minha variável como inteira e atribuo para ela uma string, vai dar erro. Por quê? Porque eu declarei a variável como inteiro. E eu tenho apenas que jogar números inteiros naquela variável. Então, essa é a primeira grande diferença. Ok? Então, o Java, ele é fortemente tipado. Atenção aí. E o JavaScript, fracamente tipado. Ok? Então, vocês vão precisar dizer qual é o tipo de dado. Professor, quais são os tipos de dado, então, que eu posso usar? São esses aqui. Esses são os tipos primitivos de dado. Byte, char, short, int, long, float, double, boolean. Tem outros? Tem. Tá? Mas esses são os principais. Professor, eu tenho que memorizar isso aí? Tem. Né? Com o tempo, você vai acabar memorizando. É natural isso daí.
Quanto mais você praticar, mais vai memorizar. E o que cada tipo de dado desse armazena? Aí aqui tem a faixa de valores, ó. Se eu declaro um número como sendo inteiro, qual é a faixa de valores que aquela variável pode armazenar? Vai de menos 2.147.483.648 até 2.147.483.647. Então, essa é a faixa de valores que uma variável do tipo int consegue representar. Caso você precise de um valor além dessa faixa, então você tem que pensar em usar um outro tipo de dado como long. Aí o long, ó, já pega uma faixa bem maior. Ele vai desse número aqui, que eu acho que é milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, né? Então essa faixa aqui já pega números bem maiores. Ok? Float, número de ponto flutuante. Se eu usar float, ele vai de menos 3,4 vezes 10 elevado a menos 38, ou seja, é um número muito pequeno, quase zero, até 3,4 vezes 10 elevado a 38, que é um número muito grande. Mas se eu precisar de um número menor ainda, ou de um número maior ainda do que esse, eu posso optar pelo double. E o double, ele dobra a faixa de valores. Tá certo? Ele praticamente vai aumentar essa faixa de valores aí para usar. Qual é a diferença na prática? O tipo de variável que você está escolhendo, está usando, ela vai determinar o tamanho que vai ser usado na memória. Então, se eu uso uma variável int, significa o quê? Significa que na hora que eu for compilar esse programa e executá-lo na memória, o meu programa vai precisar de 32 bits para representar aquela variável. Se eu uso long, ele vai usar 64 bits. Então, tudo vai depender do tipo de dado. Tá certo? Nesse programa aqui, como eu declarei 3 variáveis inteiras, significa o quê? Que eu vou ter 96 bits reservados para essas 3 variáveis, cada uma ocupando 32 bits. Ok? Professor, mas no JavaScript eu não precisava me preocupar com isso não. Exatamente, não precisava. Mas no Java você precisa, tá certo? Então, isso aqui é a primeira grande diferença, tá certo? Exatamente, Samuel. É C todinho. O C é exatamente isso, né? Vocês vão ver quando vocês estiverem aprendendo C, é a mesma coisa. O Java, ele nasceu do C, tá certo? Diga aí, Davi. Esse double é aquela dupla precisão, né? Que sempre falava lá nas questões do URI. Exatamente, cara. Bem lembrado. Então, quando você tinha um programa lá no URI, que ele precisava de um número de dupla precisão, para quem está trabalhando com Java ou com C, significa que você vai usar um double, porque ele pode usar um número muito grande. Exatamente isso. Tranquilo aí, pessoal? Todos me ouvindo? Show. Então, vamos lá. Tem que terminar a aula hoje a gente executando esse programa. Declaramos aqui as 3 variáveis. Agora, eu preciso resolver esse problema aqui do prompt e do document write. Comandos de entrada e comandos de saída. O Java, ele possui comandos de entrada e de saída diferentes do JavaScript. Então, vamos ver aqui primeiro comandos de entrada. Comando de atribuição é exatamente igual. Então, se vocês observarem, ó, essas 3 linhas aqui não sofreram nada de modificação. Ele não deu nenhum erro, porque é exatamente igual, né? Inclusive, usa-se ponto e vírgula para você sinalizar que o comando terminou, tá bom? E aí, por isso que lá, quem foi meu aluno no primeiro semestre, né, lembra que eu
insistia para você usar ponto e vírgula no Java, embora o Java não precisasse usar. Por quê? Porque quando a gente vier para o Java, você já tem esse hábito de usar o ponto e vírgula, né, na tua codificação. Então, beleza. Então, vamos lá. Comando de entrada. Como é que eu vou fazer a leitura dos dados aqui? Atenção aí, pessoal. Tá? No Java, eu vou precisar de um objeto. O que é um objeto? Vou chamar aqui que é um componente. Eu preciso de um componente do tipo scanner, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um scan, ele vai fazer uma varredura, né, no dispositivo de entrada de dados para ler o que você vai digitar. Então eu vou usar essa classe aqui chamada scanner, esse componente, para declarar um scanner, uma entrada de dados. Então eu vou pegar esse comando aqui, ó, do jeito que está aqui, eu vou levar para o meu código aqui, eu vou botar bem aqui no começo. Ok? Então eu estou declarando aqui um scanner chamado dado. Então dado, tá, vai ser um componente do meu programa que vai ler os dados do teclado. Tá certo? Ele vai ficar aqui vermelho, por quê? Porque ele vai precisar que eu declare a biblioteca do scanner. Então eu tenho que fazer aqui a importação da classe do scanner. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer aqui no IntelliJ e no Eclipse é semelhante. Se eu passar o mouse aqui, ele vai abrir aqui uma janela, né, dizendo que eu posso importar a classe usando apenas aqui esse atalho, ó, Alt, Shift, Enter. Se eu colocar Alt, Shift, Enter, ele vai abrir aqui a opção. E aí ele já vai fazer aqui, ó, ele mesmo incluiu para mim o import dessa biblioteca, java.util.scanner. Observem que agora, ó, o programa já está aqui nesse formato aqui, ó, completo lá que eu tinha mostrado. Com o import, ó, import nome do pacote. O pacote que ele está importando aqui é esse, java.util.scanner. Ok? Então, o scanner, ele exige a utilização desse pacote, dessa biblioteca. E na hora que eu coloquei, ele já apareceu. Então eu preciso colocar esse comando aqui para declarar um dispositivo de entrada de dados. Tá bom? Diga aí, Victoria, pode falar. Ok, professor, então, quando eu tinha lido no capítulo sobre essa parte, eu achava que eu tinha entendido bem, mas agora eu não estou entendendo muito como funciona o scanner, eu fiquei meio confusa. Certo, beleza. Eu vou explicar aqui, tá certo? O que é que vai acontecer? Vocês vão entender, aceitar, engolir, mas, como eu falei, né? O scanner, vocês só vão compreender mesmo ele faltando 3 semanas, 4 semanas para terminar a disciplina. Então, vocês vão torcer o nariz durante muito tempo, né? Vão ficar inconformados dele ser dessa maneira, mas vai fazer sentido lá na frente. Então, eu vou explicar agora como é que ele funciona. Vocês vão aceitar, vão entender mais ou menos, mas lá na frente vocês vão realmente se convencer de que ele precisaria ser dessa maneira. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Você precisa colocar no teu programa Java isso daqui. Professor, eu tenho que botar isso daí? Tem. Se você quiser fazer uma entrada de dados, você tem que botar isso daí. Mas por quê, professor? Porque o Java é assim. Por enquanto, aceitem como é. Depois, tudo vai se encaixar. Tá certo? Então, como é que eu vou usar o scanner? Primeiro eu estou declarando o scanner, como se fosse uma variável. Tá? Enxerguem isso daqui como se fosse uma declaração de variáveis. Eu declarei uma variável chamada dado, que é do tipo scanner. E vou usar o dado
para fazer a leitura dos dados. Ok? Como é que eu vou ler o dado? Como é que eu vou ler o dado? Eu vou usar esse comando aqui, ó, do jeito que está aqui. Eu vou ler e vou atribuir. Então, vou tirar isso daqui, vou comentar aqui. Vou colocar bem aqui, ó. Então, para eu ler o número inteiro, eu vou colocar dado.nextInt. Quem é dado? É o scanner. O dado é o objeto que vai representar o meu teclado, né? Que vai ler os dados do meu teclado. E o nextInt é a função que vai ler o número inteiro. Por que eu estou usando nextInt? Porque eu declarei o A como inteiro. Então, tenho que usar nextInt. Tá certo? Do mesmo jeito, eu vou fazer com a variável B. Vou fazer de novo aqui, nextInt. Então, vou ler duas variáveis inteiras. Tá certo? Duas variáveis inteiras. Então, agora a entrada de dados já está funcionando. Declarei o scanner, e aí agora eu estou usando aqui o scanner para ler os dados. Sempre que eu precisar ler um dado do teclado, eu vou usar isso aqui. Dado.nextInt, se for um número inteiro. Tá certo? Se fosse float, a variável fosse float, aí eu teria aqui uma função chamada nextFloat. Tá? Se fosse double, nextDouble. Então, cada tipo de dado vai ter um next. Professor, eu tenho que memorizar o nome dessa função? É bom, você vai acabar memorizando. De tanto programar, você vai memorizar. Porém, quando você está usando uma IDE, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, na hora que eu botar aqui dado, ponto, já vai abrir aqui o menu com as funções que eu posso usar daquele scanner. E aí eu vejo aqui o nome que eu quero. Se é nextLine, nextDouble, nextFloat, nextInt, tá certo? Então isso aqui vai facilitar. Então pronto. Nosso scanner já está pronto para ser usado para ler os dados. Falta agora o quê? Saída de dados. Como é que eu vou fazer a saída de dados? Ok? Vamos lá. Okay. Dá sim, Gustavo. Você pode escrever dessa maneira aí que você botou. Eu vou falar disso aí mais na frente. Por enquanto eu vou deixar separado, tá bom? Para deixar claro que são dois comandos diferentes, mas você pode fazer desse jeito aí, tá bom? É o mesmo resultado, exatamente. Beleza? Isso. Comentário é como o Alejandro falou, é igual ao JavaScript. Ou bota barra barra, se for comentário na linha, ou usa asterisco barra, barra asterisco, asterisco barra, se quiser comentar mais de uma linha. É a mesma coisa. Ok. Opa, pode falar. Esse dado é como se a gente tivesse destrinchado o prompt, né? Isso. Exatamente. É como se você estivesse destrinchando o prompt. E a gente vai destrinchar ele mais ainda agora. Você vai ver que o prompt ele foi realmente destrinchado. Mas é uma boa analogia. Bom, como é que é a saída de dados? A saída de dados é esse comando aqui. Eu posso usar system.out.println ou system.out.print. Como assim? Vamos lá. Vou pegar aqui. Vou usar o system.out.println. Vou copiar. Eu vou pegar esse document write aqui, ó. Vou substituir pelo system.out.println. Professor, tem que ser um nome tão grande assim? Tem. Mas por quê? Calma, Daniel San. Já daqui a pouco, lá para o final da disciplina, isso daqui vai ficar claro como a água para você. Mas por enquanto aceite que é assim, tá bom? System out println. Vou botar aqui no lugar do document write. Apenas faça isso que dá certo. E aqui, ó, eu vou tirar esse BR aqui, esse break,
porque isso aqui é coisa lá do JavaScript. Então, eu apenas vou deixar assim, ó, do jeito que está. Pronto. Observem que os erros desapareceram aqui do programa. Meu programa agora está Java. Puro Java. Ok? O que é que falta eu fazer agora? Falta fazer o seguinte. Executar. Eu vou executar. A gente está chegando no final da aula, mas tudo bem. Não tem problema. Às 8 minutos a gente termina. Eu vou executar. Como é que eu executo? Quero botar para rodar. Eu vou aqui, ó, no menu Run. Menu Run, Run. Ou eu posso usar esse atalho aqui, ó, Alt Shift F10. Tá certo? É uma maneira. Ou então eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, no nome do arquivo. Run. Tá bom? E aí ele vai rodar. Então vou clicar aqui no Run e ele vai fazer o quê? Observa aqui embaixo que ele vai compilar, ó, tá fazendo aqui build, essa mensagem aqui ele está compilando. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando esse meu código fonte aqui. Deixa eu voltar para essa figura que eu mostrei na aula passada. Aqui. Já quebra a linha automaticamente, Gilson. Ele está aqui, ó. Ele pega o meu programa, meu código em Java e vai compilar e vai gerar esse arquivo .class. Então, o que ele está fazendo aqui é isso. Tá certo? Ele está compilando, pegando o meu arquivo Java e gerando esse arquivo class, fazendo a compilação. Opa, alguém falou aí alguma coisa? Fui eu, Davi. Davi. O System Out Print Aline, ele já quebra a linha? Já. E se eu quiser quebrar de novo? Vou mostrar já já. Então vamos lá. Então o que é que vai acontecer? Tá aqui, ó, vai abrir essa janela de console aqui embaixo. É por aqui que eu vou testar o meu programa, nessa janela aqui embaixo que é o console. Então aqui eu já posso digitar os meus valores, ó. Vou botar aqui 3, Enter. Ele leu a variável A. 7, Enter. Leu a variável B. Aí aqui ele está mostrando, ó, a saída de dados, novo valor da variável A e variável B, e acabou a execução. Professor, mas é aquela mensagem, e aquela mensagem lá do valor da variável A que eu tinha no prompt? Não tem. O scanner, ele apenas lê a entrada de dados. Se você quiser botar uma mensagem para o usuário, você precisa usar o comando de saída de dados. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui antes de ler, eu vou colocar essa mensagem aqui, ó, como tinha antes. Valor da variável A. Então, aquela mensagem que tinha no prompt, eu preciso colocar como system.out.print ou println. Tá certo? Nesse caso aqui, eu vou usar o quê? Em vez de usar o println, eu vou usar só o print, para que vocês vejam a diferença entre esses dois comandos. Tá? O print, ele não salta a linha, ele não quebra a linha. E o println, ele salta a linha. Tá? Essa é a diferença entre o print e o println. Então, eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui também no B. Ó. Antes do B, vou colocar o print para pedir o valor da variável B. Pronto. Então, vou executar novamente aqui. Aí agora eu já posso usar esse botão que tem bem aqui em cima, ó, o play. Ele vai compilar de novo. E aí, depois que ele compila, ele executa. Aí agora, ó, ele exibiu a mensagem, valor da variável. Vou clicar aqui embaixo. Posso digitar variável A, 3. Enter.
Aí agora ele vai mostrar a mensagem, variável B, vou digitar, Enter. E agora a saída de dados. Novo valor da variável A, novo valor da variável B. E aí observem que o println, ele quebra a linha, ele salta a linha. Professor, Pronto. por que está trocado Oi. os valores? Porque esse algoritmo, Vitória, é o primeiro algoritmo fundamental, troca de variáveis. Eu peguei aquele algoritmo fundamental, Sim. né, da troca dos valores de variáveis. Ele é o mais básico que tem, né? Ok? Então pronto. Esse aqui foi o primeiro programa em Java, tá? Que vocês fizeram. Foi nem o Hello World, né? Que é o famoso Hello World. Foi o troca de variáveis. Então agora está funcionando. Tá certo? O que vai acontecer? Sempre vocês vão precisar fazer isso daqui que eu fiz. Criar a classe principal, né? O classe que vai ser o programa, dentro da classe a função principal, dentro da função coloca os códigos, sempre que for criar uma entrada de dados, usa o scanner, e sempre que precisar saída de dados, system.out.print. O resto permanece como no JavaScript. Comentário, atribuição, expressão matemática, comandos de repetição, comandos de decisão, ok? Tudo fica como antes, tá bom? Dúvida, pergunta? Isso, Juan, faltou informar, mas agora já tá lá. Diga aí, Samuel, pode falar. Professor, não sei se apareceu na sua tela porque eu não estava vendo na hora, eu estava no IntelliJ. Mas quando eu apertei Run pela primeira vez, apareceu uma janela. Aí eu não sabia onde clicar, eu cliquei onde estava azul. Aí ele só compilou. Mas ele demorou pra caramba para compilar. Tá, ele não apareceu aqui não. Aí eu teria que ver qual foi a janela. Mas se ele compilou e rodou, beleza. Ok, então. Breno, conseguiu aí rodar o código? Conseguiu ver lá? Run. Botão direito. Ou você vem aqui, ó, botão direito. Aí Run. Ou então, depois que você roda a primeira vez, ele aparece esse botão aqui, esse play aqui, ó. Mas aí depois revisa o vídeo que dá certo. Bom, o que é que vocês vão fazer? Tarefa de casa, que eu vou passar aí para terça-feira, quero tudo pronto. Vocês vão traduzir os 9 algoritmos fundamentais. Vocês vão fazer isso que eu fiz agora com todos os algoritmos fundamentais. Professor, eu não tenho mais eles, não tem problema. Pega lá do meu GitHub que eu botei aí o link para você, ok? Então você vai fazer esse mesmo procedimento. Vai ser rápido? Vai. Vai quebrar a cabeça? Vai. Mas você vai aprender já a programar em Java. Se você fizer isso, pegar esses 9 algoritmos fundamentais e transformá-los de JavaScript para Java, na terça-feira você já vai estar sabendo programar em Java. Não está sabendo orientação a objeto, aí é outra história. Mas pelo menos fazer um programa em Java, você já vai estar sabendo, ok? Diga aí, Davi. Professor, eu esqueci, acredita? Acredito, cara. Acredito. E Gilson, só para ter certeza, né? A gente pode usar o seu GitHub para pegar o código, né? Porque eu troquei de computador para as aulas de raciocínio algorítmico e essas aqui, eu não tenho mais nenhum dos códigos. Tem autorização, né? Eu não estou pegando propriedade intelectual de ninguém, não, né? Não, tá não. Pode usar à vontade, sem medo nenhum. Pronto, lembrei, gente, lembrei. Quando ele gera o arquivo lá, class, né, depois de compilar. Aí, quando eu compilo de novo o código, depois de algumas alterações, ele vai substituir aquele arquivo ou vai gerar um novo? Ele gera um novo. O arquivo class, né, que ele gerou? Ele gera compilar um de novo. novo. Isso. Ele gera um novo, tá? E é sim, Juan, é um arquivo binário.
tá? Depois, na próxima aula, eu posso mostrar, falar detalhes dele, para que vocês possam entender melhor. Mas é um arquivo binário com código em linguagem de máquina. Ok? E aquele antigo, ele não vai ficar ocupando espaço no meu armazenamento, não? O arquivo antigo, não, ele desaparece, ele é substituído, literalmente. Pois é isso que eu perguntei. Não, mas se ele é substituído, ele não ocupa espaço. É como se eu tirasse um arquivo do lugar e botasse outro nele, só que com o mesmo nome. Pois é, eu perguntei isso, se ele substituía ou criava um novo. Ele cria um novo arquivo. Só que esse novo arquivo substitui o antigo, entendeu? Isso. Ele não usa o mesmo arquivo. Sim. Ele não usa o mesmo arquivo. O arquivo anterior é destruído, ele cria um novo, só que esse novo arquivo tem o mesmo nome. Aí acaba substituindo. Tá. Acho que agora ficou mais claro, né? Sim. Pronto, beleza. Bom, então é isso. Então o que é que vocês vão fazer? Vão pegar todos aqueles algoritmos e vão transformar em Java, tá certo? Façam naquela ordem lá que vocês aprenderam, depois da troca de variáveis, se não me engano é a contagem, né? É o somatório, acho que é a contagem. Copia, cola aqui dentro do main, né? Vai fazer exatamente isso aqui. Vão ter o scanner, pode até deixar já o mesmo scanner. Aí você vai trocar o var pelo tipo de dado lá, int, float, o que for, troca o prompt. O while deixa do mesmo jeito, o while ele continua como está, o if também é a mesma coisa, tá? Não precisa, você vai mexer apenas na entrada e na saída de dados. E aí bota para rodar. Professor, o for loop, ele é parecido com C? Ele é igual ao do C. Nossa, beleza. Tá? Vocês vão ver que todas as estruturas de controle, sequência e decisão são iguais. A única coisa que vai mudar no for é que em vez de var, você tem que botar lá, né, int, float, mas ele é igual. É a mesma lógica, tá bom? Pessoal, então vamos finalizar. Alguém chegou aí depois para eu colocar aqui a presença? Deixa eu ver aqui. Quem chegou depois? Eu, professor, eu acho que o senhor não botou, não. Vamos ver aqui, tá? Davi botei, cheguei a botar. Davi Gomes? Davi Gomes Castelo. Isso. Gustavo também cheguei a botar. Vamos só ver aqui quem eu não botei. Ariel, Dionísio, tá aí não, né? Tá. Então, Dionísio, beleza. Eliseu não. Emanuel não. Joia. O resto já botei aqui. Rusnea não. Vinícius não. Os demais, todos aqui. Ok. Pessoal, mais alguma dúvida, pergunta? Botei, Júlio. Gustavo também. Professor, eu tenho uma perguntinha. Eu fui tentar mexer com o URI. Opa, travou. No VS Code. Aí tem alguma coisa específica do URI que talvez eu esteja esquecendo? O senhor vai mostrar, tipo, o URI em alguma aula, mostrar como fazer exercício lá? Porque foi bem triste. Exatamente. Mas eu vou mostrar, Vitória. Nesse momento, o que é que vocês vão fazer? Qual é a tarefa de casa? Né? É pegar os 9 algoritmos fundamentais e traduzi-los de JavaScript para Java. Vocês vão fazer o que eu fiz aqui com todos os outros algoritmos. O que é que vai acontecer? Vocês vão acabar aprendendo, absorvendo a estrutura, a sintaxe da linguagem Java. E aí vocês já vão conseguir construir pequenos programas em Java. Qual vai ser a próxima etapa, na semana que vem? Aí eu vou passar uma lista de exercícios no URI para que vocês pratiquem.
Então, essas 2 primeiras semanas vão ser focadas em Java. Vocês vão aprender Java. Então, em 2 semanas, vocês vão estar programando em Java numa boa. Vocês só vão aprender orientação a objeto na 3ª semana. Tá certo? Tá certo, professor. Muito obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Breno, ficou claro aí? O Juan botou aí, né? Traduziu os algoritmos fundamentais aí para Java. Botando de novo professor, aqui. como é que faz para Diga aí, baixar Yasmin. todos esses algoritmos de uma vez do GitHub? Você vai fazer o seguinte. Quer baixar de uma vez? Você vai ter que ir se for aqui. possível. Não. Você volta. Deixa eu voltar aqui. Fundamentais. Também não. Algoritmos. Pronto. Você vai aqui na raiz, né, do repositório algoritmos, né? E aí vai ter essa opção aqui, ó, code. Aí você pode fazer o download. Só que aí ele vai fazer o download de todas as pastas, não apenas, tá bom? Entendi. Então tem que ser a raiz toda, né? Certo. Tem que ser na raiz. Vai ter, Beatriz. Hoje à tarde eu libero para vocês. Tá bom? Aí vocês podem tirar dúvida lá comigo numa boa. Ok? Então pronto. Então, vou finalizar aqui a aula. Um bom final de semana. Diga aí, Davi. Sobre o WhatsApp da turma. Isso, vou mandar à tarde o link para vocês, tanto do WhatsApp quanto das aulas gravadas. Tá bom. Beleza? Mando lá pelo torpedo. Beleza então, pessoal. Então, vou finalizar aqui, né? Vamos proceder. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bom final de semana. Até terça e se cuidem. Tchau, tchau. Olá, professor. Até mais. Boa semana. Tchau, professor. Bom fim de semana. Igualmente. Até a próxima semana, professor.